A Didaquê é um documento do primeiro século e foi chamado de a doutrina dos apóstolos. Mas o assunto que eu quero trazer hoje para vocês é sobre qual era a crença da igreja primitiva, o que é que eles ensinavam aos novos convertidos em relação à parousia, a vinda visível de Jesus. Sobre qual era a crença da igreja primitiva sobre a volta de Jesus. E para a gente poder falar um pouquinho desse assunto, eu quero trazer para vocês um pouquinho da leitura da Didaquê. O que era a Didaquê? A Didaquê, basicamente, como o nome diz, era a doutrina dos 12 apóstolos. Embora o entendimento, o senso comum é de que não tenha sido escrito pelos 12 apóstolos, a crença é que eles fossem a fonte oral daqueles que escreveram. Então, a Didaquê, só para vocês entenderem, ela foi escrita em meados do ano 60 a 70 depois de Cristo, antes da destruição do templo. Então, é um documento que, embora não seja canônico, não tenha o mesmo peso bíblico, ainda assim ele é um registro de como a igreja primitiva acreditava, e não só das crenças da igreja primitiva, mas também dos ensinamentos que eles davam aos novos convertidos. A Didaquê, ela cita diretamente outros livros, ela faz menção de outros livros do Novo Testamento que hoje estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, 1 Coríntios, Hebreus, 1 Pedro, Atos dos Apóstolos, Romanos, Efésios, 1 e 2 Tessalonicenses e até mesmo o livro de Apocalipse. Então, o que nós precisamos entender é que, embora ele não seja um documento canônico, que nós podemos chamar de divinamente inspirado, que tenha um peso de inerente como as Escrituras, ainda assim, aqui nós temos o que podemos chamar de uma apostila de estudo bíblico da igreja primitiva. Por quê? Porque esta era a crença e os ensinamentos que os apóstolos eles ensinavam aos novos convertidos conforme a igreja ia crescendo. Esse documento ele tem 16 capítulos, mas o capítulo que eu quero ler com vocês é o capítulo 16. Antes de ler com vocês, eu quero botar uma foto original da última página. O capítulo que eu quero compartilhar é o último, o capítulo 16, e este tem apenas 8 versículos que apresentam de forma resumida o entendimento e a crença da igreja primitiva relacionada à volta de Jesus. Então vamos lá. Então, só para vocês terem uma ideia, este capítulo está falando sobre perseverarmos até o fim. E ele está falando sobre a parousia. A parousia é a vinda visível de Jesus sobre as nuvens. Agora, o próximo verso, ele vai tratar sobre sinais do tempo do fim. E eu quero que vocês prestem atenção nestes versos. O texto diz o seguinte: com efeito, nos últimos dias se multiplicarão falsos profetas e corruptores. As ovelhas transformarão em lobo e o amor em ódio. Prestem atenção nessa declaração. As ovelhas se transformarão em lobos e o amor em ódio. Embora o verso seja curto, somente aqui ele já fez menção a vários textos bíblicos. O texto ele está falando sobre os últimos dias, ou seja, sobre o tempo próximo à vinda de Jesus. E ele está dizendo que se multiplicarão falsos profetas, pessoas corruptas. E ele diz que ovelhas se transformarão em lobo e o amor se transformará em ódio. Quais são os textos bíblicos que estão sendo feito menção aqui na Didaquê, nesse ensinamento passado pelos apóstolos à igreja primitiva? Nós vamos ver o seguinte, que Mateus, capítulo 24, verso 10, diz o seguinte, que nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros e
uns aos outros se odiarão e seguirão muitos falsos profetas. Olha a expressão aqui, ó, falsos profetas. E enganarão a muitos, pessoas corruptas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, olha a palavra aqui, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O mesmo que eles ensinavam para a igreja primitiva, que o amor se transformaria em ódio. Embora sejam apenas 8 versículos o total, nesses primeiros 3 versos vocês já puderam ver que há muitas menções a textos muito conhecidos que estão nas Escrituras, tá? Então, só para registrar, se nos primeiros 2 versos nós tínhamos uma orientação sobre o tempo do fim, no terceiro versículo nós temos agora aqui, começando a ser ensinado alguns dos sinais que estariam marcando, apontando que o tempo do fim estava próximo. Entre estes sinais, ele fala que nos últimos dias se multiplicaria os falsos profetas, a corrupção no meio das pessoas, as ovelhas se transformariam em lobos e o amor se transformaria em ódio. Ou seja, por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriaria. Então vamos agora para o 4º verso da Didaquê, do ensinamento dos apóstolos à igreja primitiva. O texto declara o seguinte: com o aumento da iniquidade, tá? O aumento da iniquidade, os homens se odiarão e se perseguirão e se trairão mutuamente. Estas características, elas acompanham, elas são uma continuação do verso anterior, porque ele está dizendo que por causa do aumento da iniquidade, os homens se odiarão, se perseguirão e se trairão mutuamente. Isso é o mesmo que está escrito lá em Mateus 24, que o próprio Jesus fala que fazem parte dos sinais do tempo do fim. Aonde Jesus declara no versículo 8 o seguinte, ele diz: tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos. Olha a palavra aqui, ó, perseguirão. Para serem perseguidos, condenados à morte. E aí ele diz o seguinte, que vocês serão odiados por todas as nações por minha causa, e naquele tempo muitos ficarão escandalizados e se trairão e se odiarão uns aos outros. Olha só aqui a palavra, trair e odiar. Mateus 24, do versículo 8 ao 10, vocês encontram essas 3 palavras. Serão odiados, perseguidos e se trairão uns aos outros, por causa do aumento da iniquidade. Aqui nós temos uma continuação dos sinais do tempo do fim. Porém, eu quero que vocês prestem atenção na parte B deste verso da Didaquê, que diz o seguinte: então aparecerá o sedutor do mundo, como se fosse o Filho de Deus. Ele fará milagres e prodígios, e a terra será entregue em suas mãos, e ele cometerá tais crimes, tá? Ele cometerá tais crimes como jamais se viu desde o começo do mundo. Olha essa expressão, como jamais se viu desde o começo do mundo. Sobre o que esse texto está falando? Quando ele diz que então, nos últimos dias, depois de se multiplicar os falsos profetas, a corrupção, o amor de muitos esfriar, pessoas se odiando, se perseguindo, traindo mutuamente, ele diz, então aqui vai ter um cenário armado para o surgimento do anticristo, que na Didaquê eles ensinavam aos primeiros cristãos chamando de o sedutor deste mundo, que ele vai aparecer como se fosse filho de Deus e que ele vai fazer milagres e prodígios, e então a terra será entregue. Presta atenção, a terra será entregue em suas mãos e ele cometerá tais crimes como jamais se viu desde o começo do mundo. Eu não sei se isso soa familiar a vocês, mas isso é o que está escrito nas Escrituras, que fala sobre o surgimento do anticristo, tá? É isso que esse texto está falando, sobre o surgimento do anticristo. Porque existem vários textos que vão declarar justamente o que está sendo dito aqui.
Por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses 2, no versículo 3 e 4, ele fala sobre o surgimento do anticristo. E ele diz o seguinte: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Apostasia significa o abandono da fé. E então será revelado o homem do pecado. Está entendendo aqui? O sedutor deste mundo. Paulo já estava falando para a igreja, era o mesmo ensinamento dos apóstolos. Então Paulo declara: será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, ao ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Aqui, na Didaquê, nós vamos ver que eles ensinavam para a igreja primitiva que o sedutor deste mundo apareceria como se fosse o Filho de Deus. Então, basicamente, ele está de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo, que ele vai se proclamar como ele mesmo sendo Deus. Agora, o texto da Didaquê, o ensino dos apóstolos dado à igreja primitiva, aos primeiros cristãos, ele declara justamente o seguinte, que ele fará milagres e prodígios. Essa expressão também está de acordo com os ensinamentos da Bíblia. Ele bate com o ensinamento dos apóstolos, porque Mateus 24 diz o seguinte: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Veja que o próprio discurso de Jesus registrado no livro de Mateus fala sobre a realização de grandes sinais e maravilhas. Agora, embora o texto de Mateus esteja falando sobre falsos cristos e falsos profetas no plural, Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, ele vai ser muito mais claro, porque ele vai dizer o seguinte no verso 9, que a vinda deste perverso, ou seja, do sedutor deste mundo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Olha a expressão aqui, ó, milagres e prodígios. É isso que Paulo estava escrevendo aos Tessalonicenses. Era isso que a doutrina dos apóstolos ensinava à igreja primitiva. Que o sedutor deste mundo, ou seja, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o chifre pequeno, o anticristo, como ele é chamado, melhor usando essa expressão própria da Didaquê, o sedutor deste mundo, quando ele surgir, ele vai fazer milagres e prodígios. Então vocês podem perceber que a Didaquê, ela está em conformidade com as Escrituras, com a Bíblia Sagrada. Agora prestem atenção, olha só o que o texto ainda diz para nós, que a terra será entregue nas suas mãos. Essa expressão, a terra será entregue, está de acordo com Apocalipse 13, versículo 5, que diz que a besta, ela receberá autoridade para agir durante 42 meses e que foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los, que foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, língua, povo e nação. Então essa expressão aqui ensinada, que a terra será entregue nas suas mãos, está de acordo com o livro de Apocalipse, que diz que a besta receberá autoridade durante 3 anos e meio, 42 meses para agir, e que durante esse tempo os santos serão entregues em suas mãos. Não são só alguns, está falando sobre toda tribo, povo, língua e nação. E aí vai se cumprir o que está dito aqui na Didaquê, que ele cometerá tais crimes como jamais se viu desde o começo do mundo. A própria Escritura declara que muitos serão presos nesse tempo, muitos serão levados à prisão e muitos serão mortos à espada. Agora eu quero que vocês prestem atenção no verso 5 da Didaquê, que diz o seguinte: então toda criatura humana, preste atenção, toda criatura humana passará pela prova de fogo. Muitos se escandalizarão e perecerão, mas aqueles que permanecerem firmes na sua fé serão salvos por aquele que outros amaldiçoam. Então basicamente ele está dizendo assim, ó, que aqueles
que permanecerem firmes na sua fé serão salvos. Se vocês prestaram atenção no que foi lido, ele está dizendo assim que todas as criaturas humanas passarão pela prova de fogo. Essa expressão prova de fogo, ela nos remete à grande tribulação. Então, o que o verso 5 está tratando, depois de falar que vai haver o surgimento do anticristo, o sedutor deste mundo, então as pessoas passarão pela grande prova de fogo. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é justamente nessa expressão, que toda criatura humana passará pela prova de fogo. Quando o texto diz que é toda criatura humana, basicamente aqui o texto está declarando para nós que todo mundo vai passar pela prova de fogo, todo mundo vai passar pela grande tribulação. Ou seja, até aqui nós vimos a orientação sobre o tempo do fim, os sinais que antecederiam o tempo do fim, nós vemos a declaração do surgimento do anticristo, sedutor desse mundo, e nós vemos agora falar sobre a grande tribulação. Mas, até agora, nós não vimos nada sobre um arrebatamento secreto, algo que diga que a igreja não estará presente. Pelo contrário, o ensinamento dos apóstolos à igreja primitiva era que toda criatura humana passará pela prova de fogo. Prestaram atenção no verso 5? Então eu quero que com isso vocês prestem atenção no resto. O texto diz: toda criatura humana passará pela prova de fogo, e muitos se escandalizarão e perecerão. Mas aqueles que perseverarem firmes na sua fé serão salvos por aquele que os outros amaldiçoam. Mateus 24:10 diz que naquele tempo muitos ficarão escandalizados. Olha a palavra aqui, muitos se escandalizarão. Muitos ficarão escandalizados e se trairão e odiarão uns aos outros, o mesmo que nós vimos acima. Tá? Então, literalmente, no período da grande tribulação, muitos se escandalizarão. Tá? Esse era o ensinamento que os apóstolos aprenderam de Cristo e passaram adiante. Aqui na Didaquê diz que: mas aqueles que perseverarem firmes na sua fé serão salvos. E essa expressão nós encontramos em Mateus 24:13. O próprio Jesus falou, e isto ficou registrado pelo evangelista Mateus, onde ele diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.